vamos acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Aqui estamos nós, com fé, com amor, boa vontade, nesta manhã de domingo. Vamos mentalizar o horizonte iluminante. E no meio desse horizonte iluminante, uma estrada florida. Lindas flores campestres cobrindo essa estrada. E bem no meio dessa estrada florida, aquele ser que é puro amor, pura bondade infinita. Este ser é Jesus, que caminha em nossa direção, com suas mãos estendidas, e assim ele chama. Ele convida cada um de nós. Vem, benditos de meu Pai. Vem comigo habitar a verdadeira morada. A morada que eu preparei para cada um de vós, junto ao Pai Celestial. Nesta morada não existe dor, não existe lágrimas, não existe nada para malograr nossa doce alegria. Porque lá Deus é quem enxuga de nossos olhos todas as lágrimas. Amigos, irmãos ideais cristãos, o momento é agora. Rever nossas atitudes, nossos conceitos, praticar mais o amor, a caridade, fazer o bem sem olhar aquilo. Agindo assim, vamos fazer por merecer esta morada tão almejada por Jesus, por cada um de nós. E nesse momento, aproveitando o silêncio de nossos corações, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo, Mário Morabito, que vai proferir a palestra da manhã de hoje. Muito obrigado. Queridos, muito bom dia. Depois dessa linda oração, a minha responsabilidade é um pouquinho maior. Eu costumo falar que algumas casas que eu faço palestra são casas especiais, e essa é uma delas. Eu adoro aqui. Desde o primeiro dia que vim para cá, eu me senti em casa. E isso é porque a energia é boa. E a energia não depende só dos trabalhadores, depende dos frequentadores, daqueles que acreditam na doutrina. Sendo assim, hoje nós vamos ter, se Deus quiser, uma palestra muito legal juntos, de 2h30, é isso? Perfeito. Ninguém tem compromisso? Domingo? Pode esticar um pouquinho. Ninguém tem compromisso no domingo, ninguém levantou cedo, né? Mas hoje o tema é oportuno para isso. Por isso que eu estou fazendo essa brincadeira com vocês. Hoje nós vamos falar brevemente sobre fé. E algum de vocês estaria aqui hoje se não tivessem fé? Não, acredito que não. A fé é, e hoje nós vamos falar sobre ela, o motor que faz com que nós tenhamos a capacidade de trilharmos caminhos obscuros, de caminhos de descoberta, caminhos de renovação, sem medo. Sem a fé, nós teríamos dificuldade de transpassar muitas coisas da nossa vida. No entanto, como bem dito na oração inicial, como falaríamos sobre fé sem falarmos de Jesus? Pois ele tentou e tenta, até hoje, nos ensinar o que é fé. Será que nós aprendemos o que é fé? Eu acho que não. Não no sentido em que o Cristo queria nos passar. No entanto, nós sentimos o que é fé. Nas minhas andanças por aí, quando eu converso com algumas pessoas, e nem sempre são espíritas e nem sempre são cristãos, se dizem ateus ou não acreditar em nada. Na hora que você conversa com essas pessoas, você percebe claramente que, no fundo, elas acreditam, porque nós já nascemos acreditando. Nós entendemos que existe um ser maior, contemplador, universal, capaz, ou, como diria seu Nelson Bizarri,
que foi o meu mentor lá em Catanduva, na época de início no Espiritismo, um criador, aquele que criou tudo. Então, nós já nascemos com fé. Só que o que nós fazemos com ela durante a nossa vida é o que nós vamos tratar hoje. E lembrando de Jesus, vou lembrar de uma passagem bem breve com vocês. Na verdade, eu vou simplificá-la. Jesus, quando caminhava com os seus apóstolos, um pai trouxe um filho e falou: Senhor, cura! Ele está sofrendo. Junto de todos, junto do pai e do filho, vieram os apóstolos. Jesus vendo aquela situação, a criança sofrendo, traga-me. E o curou. O pai, satisfeito, junto ao filho, se retira. Momentos depois, quando Jesus já caminhava só com seus discípulos, só com seus apóstolos, eles perguntaram: Senhor Jesus, professor, como o chamavam, por que não conseguimos curá-lo? E Jesus disse: porque não teve a fé necessária. Pois já havia dito Jesus que eles eram capazes, mas não tiveram a fé necessária. Pois se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, já ouviram falar disso? Diria para a montanha: saia daqui para lá, e a montanha assim o faria. No entanto, nós ainda, trazendo de lá para cá, trazendo a questão da fé para os nossos dias, a montanha que nós podemos transpassar para a nossa realidade, o que são essas montanhas? São as nossas dificuldades, o nosso aprendizado, os momentos em que nós trilhamos aqui, em plano terreno, para melhora material, espiritual, intelectual e por aí vai. Se nós não tivermos a fé necessária, nós não vamos conseguir fazer com que esses problemas se reduzam do jeito que nós esperamos. Mas, fazendo a meia-culpa, como todos devemos fazer, palestrantes, trabalhadores, frequentadores. É fácil ter fé. Fala a verdade. Não adianta mentir para o Mário, que o mentor sopra aqui, ó. É difícil. Todos nós temos dificuldade. Todos nós. Tá? É o menor dos problemas que se apresenta e nós fazemos o quê? Perdemos a fé. Ou colocamos em julgo quem? Deus, Jesus, Espírito de luz, e fazemos aquela velha pergunta: por quê? Porque eu. Nós temos que tomar cuidado com o porquê eu. Porque se eu me pergunto isso, eu estou querendo dizer por que não o outro. Então a nossa fé, ela precisa começar a empurrar distante de nós as dificuldades. E nisso precisa de um processo. E esse processo é um processo onde nós precisamos acreditar. Eu sei que eu estou na frente, eu sou grande, espaçoso, e eu estou tentando sair para vocês conseguirem enxergar. Nós precisamos acreditar. Por quê? A fé robusta, ela dá essa energia para nós perseverarmos. Ó, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem teve gripe esse ano? Fala a verdade. Falei para minha esposa ontem. Falei, eu não acredito que tá me dando alergia de novo. Porque começa a coçar o nariz, começa a fazer assim no olho, eu vi aquele desespero, né? Falei para ela, só falta, porque a voz, ó, desaparece. Tivemos gripe, não tivemos? Tivemos alergia, o tempo tá terrível, correto? Hora que a gripe aparece de novo na nossa vida, o que a gente faz quando ela vem um pouquinho mais forte? Ah, eu vou morrer, não é? Ai, de novo, meu Deus do céu, o que eu faço com essa gripe? Deixa eu ligar pro médico pegar um atestado, né? É assim ou não é? É, nós somos assim. E pior, tá? Homens, fechem os ouvidos. O homem é pior. O homem olha para a esposa, para a mãe, para a amiga e fala: ah, eu não sei o que vai ser de mim. Não é? É assim. Tem muita gente dando risada porque é assim mesmo. Quantas vezes nós fomos expostos à gripe? Ah, uma centena, talvez milhares de vezes na nossa vida. Eu conheço gente lá na empresa que eu trabalho que já milhares de vezes. A pessoa passa 2 dias bom e 20 ruim. Só que quantas vezes nós já não superamos isso? Inúmeras vezes, não é? Claro, existem momentos em que ela vem mais forte, momentos em que ela vem menos forte. A questão é, nós colocamos em julgo a nossa crença, a nossa capacidade de acreditar, a nossa fé em situações simples assim. Né? Imagina quando elas se apresentam maiores. É aí que nós perdemos o brilho.
Então nós precisamos acreditar. Acreditar não só em Deus, não só em Jesus, porque isso realmente é a base de tudo. Mas em quem mais nós precisamos acreditar quando nós queremos fazer algo de verdade? Em nós. Né? Quem não deixou de acreditar em nós até hoje é Jesus. Quem estuda Jesus no plano espiritual sabe o quanto Jesus luta por nós lá até hoje. Eu costumo brincar lá na casa espírita que eu frequento, que se eu fosse um mentor espiritual eu já tinha desistido, porque rapaz, como nós somos difíceis. Não é? Mas quando eu começo a acreditar, eu começo a fazer uma coisinha que se chama transformação pessoal. Aí vamos para a reforma íntima e tudo isso, né? Quem estuda espiritismo sabe como funciona tudo isso. Mas a fé, quando ela começa a nos transformar, ela dá uma lucidez. Né? Que assim, quando eu tenho fé, e eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, aquela montanha que apareceu na nossa frente, que muitas vezes é uma doença, uma dificuldade, às vezes nós já passamos, às vezes não, não é? Ela não se torna tão grande, ela fica menor. Por quê? Eu já me transformei, eu acredito, eu sei que vai ser difícil, eu sei que nós estamos vivendo em um mundo de aprendizado, perfeito. Só que a minha fé se tornou uma fé tão verdadeira, ou minimamente o grãozinho de mostarda, vamos falar que é metade do grãozinho de mostarda, que eu já começo a falar assim, não, realmente é um problema muito complexo, eu preciso superá-lo, mas eu acredito que eu vou. Porque ao meu lado está Deus, Jesus, eu sou capaz. As coisas começam a mudar. Não é? É mais ou menos como, aqui está o problema. Eu preciso ficar focado no problema? Quem que eu tenho que olhar? É o problema? Não, eu preciso olhar por trás dele. A hora que eu começo a olhar o que vem depois do problema, as coisas começam a mudar e eu começo a me transformar. Reforço mais uma vez, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa de construção. O Espiritismo, em momento nenhum, em nenhuma leitura, fala que nós temos que ser perfeitos para trilharmos um melhor caminho em direção à evolução espiritual, moral, intelectual. Não, não é perfeição. Ele fala assim, se nós já compreendemos o nosso erro, nós já estamos trilhando o caminho. Eu acredito, eu me transformo e eu começo a alcançar a fonte infinita de consolo contra as montanhas da vida. O que eu quero dizer com isso? Tá? Nós sabemos que o Espiritismo é o consolador prometido, mas um pouquinho mais a fundo. Quando eu falo consolo infinito, é assim. Já perdemos entes queridos na nossa existência, não é? Perdemos. Sabemos que a vida continua, perfeito? Perfeito. É um momento de separação. No entanto, normalmente, e espíritas também estão envolvidos nisso, tá? Quando nós perdemos alguém que nós amamos demais, um animalzinho, um familiar, um amigo, naquele momento da perda, a grande maioria, claro, não são todos, mas a grande maioria julga a Deus. Mesmo que em pensamento. E vou contar um segredo para vocês. Pensamento é a primeira ação da alma encarnada. O espírito, alma encarnada. Pensamos, já agimos. Então, normalmente, quando nós colocamos em julgo Deus, nós estamos como com a nossa fé? Muito embaixo. Mário, mas isso é errado? Isso é vamos falar assim, eu estou indo contra tudo que eu acredito em Deus em fazer isso? Não, na verdade, nós somos seres imperfeitos. E como eu comentei agora, o Espiritismo não espera a perfeição. Então, esses pensamentos vão acontecer. É nosso. No entanto, nós precisamos lembrar, depois que passar a tormenta, que eu preciso buscar o sol. Senhor, eu errei. Eu coloquei em julgo a minha fé. Aquilo que eu aprendi na casa espírita, aquilo que eu aprendi através da doutrina, aquilo que eu aprendi acreditando no Senhor. Mas agora me coloca de novo no caminho. A dor vai estar lá, e não é fácil. A separação acontece, nós somos seres que sofremos. No entanto, nós temos que ter a fé de que tudo continua. Pois provas não faltam. Vocês estão dentro de uma casa espírita. Não é?
Como eu falo sempre, não será fácil, mas é necessário. E aí o consolo começa a acontecer. Isso trazendo para vocês um exemplo bem breve sobre um momento de desencarne. Vamos inverter isso? Vamos trazer um outro cenário? Agora sobre como fazer, através da fé, como trazer um consolo para as pessoas encarnadas, para a matéria. Né? Vou trazer um exemplo meu. Não sei se já falei sobre isso, acredito que não, mas nessa palestra eu sempre falo porque eu acho importante. Aos 12 para 13 anos de idade eu tratei um câncer maligno, extração de rim esquerdo. Né? Tive que tirá-lo, era necessário naquele momento. E criança, ela não entende muito bem o que está acontecendo. A família entende. Então a criança vê que as coisas estão meio estranhas e começa-se o tratamento. Eu estava iniciando um processo de tratamento com a minha mãe andando na rua, né? Eu ainda ia começar o tratamento, ia fazer a cirurgia para tirar o rim. Estava andando com a minha mãe na rua e encontrei no chão, caminhando com ela assim, aquela imagenzinha de Jesus Cristo de manjedoura, com a mãozinha aberta. Hora que eu vi aquela imagem no chão, uma criança, sabendo que está doente, não entende muito bem o que é, mas vê a família sofrendo, eu falei, isso é um sinal, não é? Alguma coisa ruim vai me acontecer, mas essa imagem aqui no chão, perdida, é alguma coisa, aquela imagenzinha de plástico. Peguei ela, guardei como algo salvador, né? Então eu direcionei o que para aquela imagem? Toda a minha fé. Joguei lá. Levei essa imagenzinha comigo para onde eu fui. Fui internado para fazer a extração de rim. Tirei o rim esquerdo, tenho um só hoje. Graças a Deus vi muito bem, porque eu tenho que fazer palestra, tenho que ficar falando na cabeça dos seis. Por isso que eu estou aqui. Peguei a imagenzinha, deixei do lado da minha cama dentro do hospital. Fiz a cirurgia, voltei, comecei a me recuperar, Jesusinho lá, bracinho aberto. A hora que eu já estava caminhando no hospital, uns 2 dias depois de ter tirado o rim, passei por uma porta, olho lá no fundo, tinha um senhor deitado. Era um outro quarto. Um pouquinho para frente ali no corredor, ele deitado bem ruim, família em volta, né? Eu não sabia muito bem, criança não entende muito bem. Eu estou falando para vocês isso porque eu lembro algumas coisas e minha mãe me conta tudo com bastante clareza. O que eu pensei? Esse senhor não está bem. Quem me salvou? A imagenzinha de Jesus. O que eu vou fazer com ela? Vou entregar para o senhor. Eu já não preciso mais dela. Né? Vou entregá-la para o senhor. Peguei a imagenzinha, entrei lá no quarto, entreguei para a família dele porque ele estava desacordado. Depois eu vim a saber que ele tinha feito uma cirurgia de coração e tal. Deixei a imagenzinha lá, foi uma cena, a mãe falou que eles ficaram todos emocionados, tal, normal, porque é uma criança, né? É um gesto. Nada demais, foi só um gesto. Fui embora, alguns meses depois, toca na época, tá? A campainha. Eu sei que hoje não é assim. É interfone, né? Toca a campainha de casa. Quem tá lá na frente? Vai, gente. O senhor estava lá. O que ele tinha na mão? A imagem de Jesus Cristo. E ele virou para mim, para minha mãe, e falou o quê? Essa imagem me salvou. A imagem salvou ele. Aí eu pergunto para vocês, meus caros conhecedores ou frequentadores da doutrina espírita, foi a imagem que salvou ele? Foi a imagenzinha de plástico? Não. Foi a fé. Foi a fonte infinita de consolo. Mas de onde veio a fé que talvez ele precisava naquele momento? Foi em um gesto. Às vezes, aquele gesto fez a família dele acreditar, a família dele contou para ele acreditou e as coisas fluíram dentro do planejado pelo mundo espiritual. Mário, então é um mérito gigantesco, você é um santo. Não. Eu simplesmente fui uma ferramentinha que naquele momento teve um estalo e entregou aquela imagem para ele. Talvez, e aí eu vou trazer para vocês uma leitura, voltando um pouquinho, né, que a gente sempre acha que é para nós, né? Sempre para nós, né? Ah, se o outro não gosta de mim é porque ele me fez alguma coisa na vida passada, não fui eu que fiz para ele nunca, né? Mas quem disse que aquela imagem que eu peguei era para me salvar? Às vezes eu fui só uma ferramenta para levar ela até o Senhor. A gente não conhece o que é o mundo espiritual claramente. A gente acha que conhece. Então nós precisamos lembrar que essa fonte infinita de consolo
ela também serve não só para nós, mas para nós entregarmos para os outros. E quando eu tenho fé, vou trazer um pouquinho aqui agora brevemente para a nossa realidade espírita, eu curo o corpo e a alma. Trabalhadores dessa casa abençoada. Consigo fazer um bom passo, uma boa aplicação, uma fluidificação de água, consigo receber uma pessoa ali na porta bem. Se eu não tiver fé? Não. Muitas vezes nós falamos dentro do estudo, ou quando estamos ensinando o pessoal no curso de passe, que se você não estiver bem no dia, não faça o passe. Dê a oportunidade ao seu irmão preparado, não é? Porque como eu vou curar se eu não estou bem para curar? Então nós precisamos ter isso na mente, sempre. Mas, meus caros amigos que frequentam essa casinha abençoada, não é só o trabalhador, não. Quem recebe também, tá? Então assim, cheguei para tomar o passe, sentei, aplicação, seja o que for, atendimento, o que for, sentei, me preparei, e a minha cabeça está no jogo do Palmeiras e do São Paulo, ou na panela que ficou no fogo, ou o que eu vou fazer depois daqui, muito possivelmente nós não vamos receber tudo que nós viemos buscar. Então nós precisamos também ter fé para alcançarmos. Não basta estar aqui materialmente, de corpo presente. Nós precisamos estar aqui de corpo e alma. A fé tem que estar com a gente. Tá? Porque aí eu consigo ir além, ter a esperança necessária, superar e modificar o que eu preciso. Seja matéria, seja espírito, seja o comportamento ou o sentimento. Ter fé também não é só o trabalho que nós estamos acostumados dentro de uma casa espírita, de passe, de aplicação, não é só isso, tá? Quando eu tenho fé, eu também consigo ouvir melhor. Quem trabalha dentro da casa espírita, como você bem me disse, o tanto que frequenta, eu escuto melhor. E quais são as melhores curas que a gente consegue executar dentro de uma casa espírita? No meu humilde ponto de vista, quando eu escuto e eu dou um conselho intuído pelo plano espiritual que pode mudar a vida daquela pessoa. Mário, mas o passe, a aplicação, o atendimento fraterno, as cirurgias espirituais, tudo isso não é importante? Isso é importantíssimo. Só que eu vou trazer para vocês mais um exemplo meu. A vez que eu senti a maior energia de agradecimento de uma pessoa, foi um dia que uma mãe, pela primeira vez, adentrou na nossa casa espírita lá em Catanduva. Ela sentou ao meu lado, porque o filho dela havia desencarnado há 3 dias. E ali, ela estava esperando praticamente um milagre. Ela queria ver se ela conseguia se comunicar com o filho dela ali naquele momento, ou ter alguma informação sobre ele. Eu fiquei mais ou menos uns 15, 20 minutos conversando com ela, não sobre isso, mas sobre o que é doutrina e a responsabilidade que quem vai recebê-la precisa ter para tratar de um assunto tão delicado em um tempo tão curto. Já havia acabado de desencarnar. E o quanto a vida continuava. Trouxe para ela diversos exemplos históricos, baseados na doutrina espírita e de pessoas que eu conhecia dentro da casa. Ali, ela não conseguiu conquistar o que ela veio buscar, na verdade. Ela não conseguiu. Até porque depois a gente pode falar sobre isso, mas nós sabemos que o processo de desencarne não é assim, né? A pessoa desencarne já traz. Muito difícil isso acontecer. No entanto, ela saiu dali com fé e esperança. Então ela sabia que as coisas continuavam, ou ela começou a acreditar. Mara, então não foi um passe que você deu, uma aplicação, uma pessoa que você fez uma cura espiritual. Não. Tá vendo que às vezes as coisas são muito mais singelas, simples. A fé não precisa ser, vou parafrasear de Valdo Franco, que agora está na pátria espiritual, mas o espiritismo, ele é brando. Ele é simples. Ele é cirúrgico. Esperança, gente. Precisamos ter esperança, porque quando eu tenho esperança, eu realizo. E é assim. Não existe momento mais difícil na vida de um ser encarnado, de um ser humano como nós, quando nós perdemos a nossa esperança.
Quando nós não pensamos mais no amanhã, quando nós não encaramos mais as coisas vindouras. O que acontece quando eu começo a não ter esperança? Eu começo a me fechar. E aí eu começo a deixar de lado as pessoas que eu amo, as pessoas que estão comigo. Opa, pulei. As pessoas que estão... Falta só 50 slides, tá? As pessoas que estão comigo, e eu começo a deixar Deus. Né? A esperança é a base da fé. Sem ela, e a fé é a base da esperança, é uma coisa só. Sem ela não consigo. Quando eu tenho força para realizar, eu preciso estar conectado com o plano espiritual. O que eu falei agora? Eu consigo me curar, eu consigo curar alguém se eu não estou bem, se eu não estou com fé? Porque eu não consigo conexão com o plano espiritual. Mas como que é isso? É igual um Wi-Fi? Eu conecto, não é? Gente, eu costumo brincar com o pessoal mais jovem lá na casa, que é mais ou menos igual um Wi-Fi. Eu preciso ter uma senha, não é? Então, muitas vezes a gente está lá no desenvolvimento mediúnico, sento com a galera, o pessoal começa o processo de desenvolvimento mediúnico, né? A gente vai passando um por um, aí depois eu termino. Eu falei, aí, deu tudo certo, né? Como é que estão as sensações e tal? E eles vão descrevendo, cada um uma coisa. E alguns falam assim, nossa, eu não consegui hoje, não me conectei, né? Conectei. Aí eu falo, mas como é que foi seu dia, semana? Vixe, minha semana foi, nossa, eu briguei com um, eu discuti com o outro mandou o zap, eu mandei de volta, ele viu que eu mandei, ele não me respondeu, eu tô com ódio dele. Eu falei, mas que senha é essa que você trouxe hoje? Você não vai conectar nunca. Né? A gente não vai conectar. Mas aí nós temos que fazer uma leitura, né? Como que é o nosso dia? Nossa semana vai ser abençoada? Vai ser maravilhosa? Não, não tem problemas. É assim. Nós vamos ter problema. Gente, vocês não vão sair daqui hoje depois dessa palestra de 2h30, falta só 2. Tá indo bem. 2h30, vocês não vão sair daqui perfeitos, curados. Não é isso. Eu quero que vocês saiam daqui lembrando sobre a fé. Mas as dificuldades virão. Porque sem elas, imagina se nós fôssemos entrar numa faculdade, numa escola, tudo bonitinho, e não tivesse prova nenhuma. O professor fala assim, não, ó, eu vou passar a matéria, mas você não precisa ter prova, não vai fazer nada. Só fica aí sentado. Será que a gente ia estudar? Eu não ia estudar mesmo. Alguns iam fazer uma leitura, entender, ler a matéria e acabou, não quero mais ver isso, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. A prova é para isso. E para se conectar, nós precisamos ter fé, porque aí entra energia mediúnica e todo esse contexto que faz com que essa casa funcione, que vocês estejam aqui e recebendo as bênçãos desde o momento que vocês imaginaram chegar aqui hoje. Energia mediúnica. Perceberam como está tudo conectado? Parece um milagre, mas não é. É simplesmente entender o nosso papel como filhos de Deus. E o quanto eu afirmo para vocês que a fé é transformadora em nossas vidas. A fé é a inspiração divina, desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Para finalizar, desperta todos os instintos nobres. Se nós não tivermos fé, não acreditarmos, como que nós vamos ter a nobreza de ajudar alguém? Se eu não acredito que aquilo vai fazer bem para ele, se eu não acredito que eu estou transformando a vida dele, por que vocês estariam aqui hoje se não acreditassem no que vieram buscar e no que podem levar? Gente, não é porque vocês vieram aqui que só vocês vão receber a energia, as bênçãos. Não são só vocês que vão colher. Saiu daqui, foi para a casa de vocês, teve contato com familiares, com pessoas do dia a dia, vocês estão levando as sementes que colheram daqui para lá. Eu falo pro pessoal que saiu da casa espírita, foi para casa, se tiver um cômodo escuro, todas as luzes da casa se acendem. Mário, mas vai ficar o tempo inteiro assim? Não. Por isso que eu tenho que lembrar de Deus, voltar. Mário, mas eu preciso só vir na casa espírita para fazer isso? Não. Quem disse? O Espiritismo não falou que fora da casa espírita não há salvação. Ele falou que fora da caridade a fé desperta o instinto nobre. Como que eu sou caridoso se eu não tenho fé? Coisas para nós pensarmos. Ter fé é ser o milagre. Lembra do Jesusinho? Milagre não fui eu. Milagre foi ter fé.
Ó quem acredita em nós e tem fé até hoje. Mesmo nós não damos nenhum motivo para ele, mas Espírito iluminado que é, Jesus está atrás de nós até hoje, acreditando cada dia, independente do nosso eu. Não foi o manto que curou. É esse primeiro, né? E esse aqui? Você não precisa fazer você levantar. Essa passagem da mulher do fluxo de sangue deixa claro para nós. Não foi ela tocar o manto, foi a fé. Jesus disse isso para ela. Naquele momento, Jesus sentiu tanta energia quando ela tocou no manto dele, que ele chegou a falar que tiraram o poder dele. É a fé que eu quero que vocês mantenham em mente hoje. É essa fé que nós temos que tentar colher. É esse grãozinho de mostarda que neste domingo eu quero que vocês guardem no coração. Vamos fazer nossa oração final? Vamos elevar nosso pensamento a Deus neste momento. Eu quero que cada um de vocês sentem-se nessa cadeira, relaxem e aproveitem alguns pequenos instantes, segundos, para em pensamento conversarem com Jesus, conversarem com Deus no particular de vocês. Eu quero que vocês falem para Ele o que vieram buscar e tudo o que almejam no dia de hoje. Deus, Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos como uma grande família nessa doutrina edificante que é o Espiritismo, Pai. Pai, todos nós trazemos hoje em nosso coração um pedido, uma vontade, uma necessidade, Senhor. Muitas vezes, não para nós, mas para aqueles que nós amamos e não puderam estar conosco. Muitas vezes já no plano espiritual, na pátria verdadeira. Pai, mas todos nós estamos aqui hoje com a nossa fé à sua frente. Muitas vezes pequena, muitas vezes não do tamanho necessário para demonstrarmos a Ti o quanto confiamos no Senhor e o quanto somos capazes de mudar a nossa vida, Pai. Mas todos nós, por mais singela que seja, colocamos à sua frente essa fé. E pedimos a Ti, Senhor, que se for de nosso merecimento, tudo o que viemos buscar seja capaz de realizar em nossas vidas. Mas acima de tudo, que essa centelha divina, edificante e renovadora, que é a fé, se torne cada vez mais presente em nossas vidas. Para que as montanhas que se apresentarem hoje, amanhã ou depois, cada vez mais se tornem pequenas diante do tamanho da sua existência e da sua capacidade, Deus. Que as bênçãos estejam conosco, que a luz divina nos aqueça mais uma vez e que a fé verdadeira comece a queimar novamente em nossos corações. Que Deus, que Jesus e que o plano espiritual nos abençoe e que assim seja. Graças a Deus.